centrada em Cristo. Esta frase, quando nós ouvimos, com certeza é uma frase que para nós é bonita e também soa bem. Vida centrada em Cristo. Esta frase ela também nos transmite a ideia de que a vida ela é controlada por Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Ele guia a nossa vida. Significa que aprendemos sobre Cristo e seu Evangelho, procuramos seguir os seus passos e também lhe agradar e glorificar em tudo. Porém, irmãos, a frase, na verdade, ela é um conceito muito mais fácil de ser apreciado do que ser vivido. Concordam? Com certeza, quando eu disse vida centrada em Cristo, todos os irmãos acharam uma frase maravilhosa. Agora, a dificuldade está em viver aquilo que esta frase ela nos transmite. E é assim, meus irmãos, mais fácil de ser apreciado do que ser vivido, porque existe muita concorrência. Muitas outras coisas competem com Cristo pelo lugar central. Existem muitas opções. Alguém, por exemplo, pode centrar a sua vida em uma carreira, em um esporte, um hobby, em ganhar dinheiro, ou até mesmo em curtir. Outras pessoas centram a vida no próprio eu, nos seus desejos e vontades, em prazeres passageiros ou em padrões de uma vida indigna. Mas embora nem todas estas opções sejam erradas, nem todas estas opções sejam erradas, eu asseguro aos irmãos que elas são péssimas escolhas para ter como centro da sua vida. Na verdade, o que se precisa é de algo imutável, que jamais será tirado, ou seja, de algo imutável e seguro. Inclusive, meus irmãos, nós corremos o sério risco de permitir que essas coisas elas se infiltrem no nosso coração e afastem Cristo do lugar que lhe é devido. A ênfase, neste caso, ela recai sobre fazer algo errado, escolhas erradas, afeições desordenadas, amor corrompido, e o dedicar tempo e dar atenção a algo acima do convívio com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Chegar a este ponto, meus irmãos, indica que Cristo está fora de cena, que Ele já não é mais o centro daquela vida. Vida centrada em Cristo. Este, meus irmãos, é o ensino, a verdade central que nós encontramos estampada em uma das epístolas que foi escrita pelo apóstolo Paulo, a epístola aos Filipenses. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de mensagens dentro da epístola aos Filipenses. E talvez você esteja pensando por que o pastor escolheu Filipenses. Quais as razões que nos levaram a pregar ou a iniciar esta série de mensagens em Filipenses? Pelo menos 3 razões, irmãos, nos levam a escolher Filipenses e pregar nesta epístola. Primeiro, ter a vida centrada em Cristo, conduzir a nossa vida centrada na pessoa de Jesus Cristo é essencial para a vida cristã. Isso aqui é algo inquestionável. Ter Cristo como centro da nossa vida, ter a nossa vida conduzida por Cristo é algo essencial para a vida cristã. Uma segunda razão, prepara a igreja para viver em comunhão. Filipenses, ao que tudo indica, parece ser uma epístola que fala sobre alegria, sobre vida cristã alegre. Muitas vezes a gente vê a ocorrência da palavra alegria, mas na verdade este não é o ensinamento principal desta epístola. O que nós encontramos aqui
é uma vida centrada em Cristo, com o propósito de fazer com que a igreja ela viva sempre em comunhão. E uma terceira razão, irmãos, é que quando a vida ela está centrada em Cristo, com certeza esta vida terá estabilidade e aí sim alegria. Então a alegria ela é uma consequência quando nós temos a vida centrada em Cristo. Então, para iniciar esta série, irmãos, eu quero compartilhar com vocês 4 verdades que vão contribuir para moldar o nosso entendimento acerca da vida centrada em Cristo. Mas antes de nós entrarmos nestas 4 verdades, é preciso vermos um pouco acerca do contexto desta epístola. É preciso nós sabermos algumas informações preliminares que vão nos ajudar a entender melhor por que esse tema central, por que há essa epístola, por que esse ensinamento ele é importantíssimo para a nossa vida. Então, lembre-se que a verdade central em Filipenses é vida centrada em Cristo. Então, como foi que esta igreja ela começou? Atos capítulo 16 nos conta ali que durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, teve um redirecionamento. Ele queria ir para um certo local. Vamos lá conferir rapidamente em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A partir do versículo 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo pretendia ir para a Ásia, pregar o Evangelho ali, mas o Espírito Santo o redirecionou. E ele foi para onde? Na Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia, uma cidade que era basicamente habitada por soldados romanos reformados. Havia muitos cidadãos romanos ali na cidade de Filipos e pouquíssimos judeus existiam ali. É por isso que quando Paulo ele chega naquela cidade, eles não vão para uma sinagoga. Lembre-se que a estratégia de Paulo era sempre ir para uma sinagoga e ali pregar o Evangelho. Mas nesta cidade havia pouquíssimos judeus. Para que se houvesse uma sinagoga em uma cidade, haveria a necessidade de ter pelo menos 10 homens judeus. Então notem que eles vão para um local de oração, às margens de um rio, porque ali não havia nem 10 judeus, homens, para que houvesse uma sinagoga e Paulo fosse pregasse a palavra de Deus. Então ele vai para esse local de oração, ele prega a palavra de Deus ali e há uma primeira conversão. Quem foi a primeira pessoa convertida em Filipos? Foi Lídia. Em seguida, nós vemos que Paulo, por conta dessa conversão, eles continuam pregando o Evangelho, eles vão expelir um espírito de adivinhação de uma moça. O fato de Paulo ter feito isso, porque o espírito que estava nela estava sempre testemunhando que eles eram servos de Deus e que eles anunciavam o Evangelho. Isso já estava incomodando Paulo. E aí então ele expele esse espírito de adivinhação, mas os senhores que tinham poder sobre aquela moça, que era escrava, sentem-se prejudicados, porque eles perdem a sua fonte de lucro. E aí o que acontece? Paulo e Silas são presos, são açoitados, ali na prisão louvando a Deus, orando, Deus os liberta milagrosamente. Um carcereiro que estava a ponto de tirar a própria vida, ele não faz isso porque Paulo diz: nós estamos aqui, a solução para você não é tirar a sua própria vida, mas
crer no Senhor Jesus para que você e a sua casa sejam salvos. Então houve mais uma conversão, a conversão desse carcereiro. Nós não podemos afirmar se aquela jovem ela foi de fato convertida, mas nós já temos aqui pelo menos duas famílias, a família de Lídia, a família do carcereiro, já formando um núcleo, uma pequena igreja ali. Então essa igreja ela fica plantada ali em Filipos, aqueles irmãos estão ali se congregando na casa de Lídia, como diz o versículo 40, e Paulo segue a sua viagem em direção a Tessalônica. Mas Paulo ele acaba sendo preso. Ele é preso por causa da pregação do Evangelho. Quando nós voltamos lá para Filipenses, no capítulo 1, versículo 7, versículo 13 e também o versículo 17, os irmãos vão notar ali que ele diz que estava preso. E ele ficou preso mais ou menos entre os anos de 59 e 61 depois de Cristo. E foi nesse período, durante esse tempo na prisão, que o apóstolo Paulo ele escreveu as chamadas epístolas da prisão, que são Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele tinha o seguinte propósito, irmãos: estimular o espírito de comunhão através de uma vida centrada em Cristo. Então percebam, Filipenses não é uma epístola da alegria, certo? Filipenses é uma epístola que trata da vida centrada em Cristo, porque através dessa vida a igreja ela vai ter uma firme, uma sólida comunhão. Isso é muito evidente no capítulo 2, versos 3 e 4, nos versículos de 5 a 11, também no capítulo 3, versos de 3 a 16, no capítulo 4, versículo 2. Então é muito claro que o que Paulo deseja aqui é que aquela igreja viva em comunhão através de uma vida centrada em Cristo. Aprendida essa lição, a igreja, irmãos, não apenas deixaria Paulo alegre, mas também manteria a unidade, a estabilidade e a alegria no Senhor. Agora que nós já temos o entendimento dessas considerações preliminares, nós sabemos o pano de fundo dessa epístola, nós agora podemos então ver as 4 verdades que vão contribuir para moldar nosso entendimento acerca da vida centrada em Cristo. E a primeira verdade, irmãos, é que a vida centrada em Cristo, ela encontra no próprio Cristo a fonte de tudo o que nós somos. Uma vida que está centrada em Cristo, ela vai encontrar no próprio Senhor Jesus Cristo a fonte de tudo que nós somos. E Paulo ele vai expressar esta primeira verdade de várias formas aqui nessa epístola. Primeiramente, ele nos diz que Cristo ele começou a boa obra. Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é essa boa obra que Paulo diz aqui? É a nossa salvação. O dia em que Ele nos alcançou com a sua graça, o dia em que Ele nos transformou, naquele dia em que nós cremos em Jesus pela fé, Ele começou a realizar essa boa obra na nossa vida. Ele começou a transformar a nossa vida, a moldar a nossa vida. Nós naquele momento recebemos a nossa salvação. Nós também passamos a pertencer a Ele. Mas Ele também vai nos mostrar que Cristo é a fonte de tudo que somos, como sendo a fonte do nosso amor. Versículo 9 do capítulo 1. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para provarmos as coisas excelentes, ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele também vai nos mostrar que Cristo é lucro na morte. Capítulo 1, verso 21.
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 23, parte B. E estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele também vai nos mostrar que Cristo é a nossa fonte, o nosso exemplo de humildade. Capítulo 2, versos de 5 a 11. Cristo deixa a sua glória, assume a forma humana, morre por nós, ressuscita. Ele está à direita de Deus, onde ele se levantará para nos buscar novamente. Cristo também é a fonte da nossa justiça. Capítulo 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Cristo é o Senhor da nossa pátria. Capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a fonte da nossa alegria. Capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E Cristo também é a fonte da nossa provisão. Verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em Cristo, irmãos, nós temos a fonte de tudo o que nós somos. E o que mais nós poderíamos dizer sobre o nosso Cristo? Nós poderíamos dizer que Ele nos dotou com dons e talentos, que Ele escreveu a nossa história, que todas as bênçãos que temos, dele nós recebemos. Irmãos, nós não temos nenhum desejo interior ou capacidade moral para viver à altura dos padrões bíblicos. Mas Jesus Cristo, mas em Cristo nós temos tudo o que precisamos segundo os preceitos divinos. Cristo, Ele é suficiente. Ele é a fonte de tudo que nós somos. E a vida que deseja ser centrada em Cristo tem que ter Ele como essa fonte. Não existe outro. Só Ele possui tudo aquilo que nós necessitamos. Se você precisa da salvação, só Ele pode te dar. Se você precisa de amor, só Ele pode te dar e ensinar a amar. Se você deseja estar na glória celestial, só Ele pode abrir esse caminho. Não há outro meio. Só Jesus Cristo, só nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele não precisa ser melhorado, não precisa ser retirado ou acrescentado algo a esse Cristo. Mas Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de tudo o que nós somos. Uma segunda verdade, irmãos. Uma vida centrada em Cristo tem Cristo como a motivação de tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Essa era a vida que Paulo tinha. A sua vida era uma vida centrada em Cristo. Observe comigo o capítulo 4, versos 8 e 9. Ele nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, não podemos deixar pouco espaço para Cristo no nosso cristianismo. O que eu quero dizer com isso é que o que vai definir a nossa fé, meus irmãos, não é o nosso orgulho ou a nossa tradição histórica. O que vai definir a nossa fé é o caráter formado em Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso termos pensamentos santos. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139, versículo 23 e 24. Em Hebreus 4:13, o autor de Hebreus diz que
tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. Então Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele sabe nesse momento o pensamento de cada um de nós aqui. E meus irmãos, qualquer reforma verdadeira que desejamos para as nossas vidas, ela deve começar pelos nossos pensamentos. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 5, 21, 22, 27 a 30, ao falar que o assassinato ele tem a sua origem no ódio e o adultério ele tem a sua origem na lascívia. E onde é que começa isso? Começa no nosso pensamento. Por isso, meus irmãos, é fundamental nós passarmos tempo pensando nas Escrituras. É assim que nós limpamos a nossa mente. É assim que passamos uma vassoura na sujeira que pode existir na nossa mente. É assim que nós passamos a pensar diferente. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, o que ele disse na sua oração, em João 17, 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que Jesus ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que não existe santidade que dure sem que a verdade do Evangelho tome conta da nossa mente. Ou seja, a nossa mente, ela precisa ser renovada. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo aqui nesses versículos, especialmente o versículo 8, ele coloca os termos de maneira muito clara. Pense em algo verdadeiro, ele diz, e não no que é falso. Pense em algo nobre, não ignóbil. Pense em algo justo e verdadeiro, não pense no que é errado. Pense no que é puro, não no que é sujo. Pense no belo, não no feio e nojento. Pense no admirável, não no desprezível. Pense no que for excelente. Pense nisso. Nossa mente, meus irmãos, deve ser levada cativa a tudo o que é limpo. Quando ver o que é sujo, com certeza você vai saber reconhecer que aquilo ali não vai te edificar. Você vai se afastar. Isso é muito claro naquilo que nós vemos, algum programa de televisão, naquilo que nós lemos, em algo que nós ouvimos, nas nossas conversas. É muito fácil detectar isso. De imediato, a mente que está cheia da mente de Cristo, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, que nós temos a mente de Cristo, nós vamos saber detectar a sujeira. E nós vamos rapidamente deletar aquilo ali da nossa mente. A vida centrada em Cristo, meus irmãos, ela pensa, ela fala e faz tudo motivada por Cristo. Por isso, cultive pensamentos santos. Isso é fundamental para se manter em Cristo. E é isso, irmãos, que uma vida centrada em Cristo deseja. Ela é motivada por esse desejo, por pensamentos bons, pensamentos agradáveis, pensamentos que honrem a Deus. O versículo 9 diz, e também aprendeste, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Não é simplesmente saber, ter o conhecimento, mas temos que viver aquilo que nós aprendemos. E isso começa pela nossa mente. Há uma batalha muito grande, irmãos. É por isso que nós temos que nos revertir com o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em Efésios capítulo 6, que ele vem a ser o quê? Tomai também, versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se nós estamos com a nossa mente cheia da palavra de Deus, tomada pela palavra de Deus,
nossa mente estará protegida contra os dardos inflamados do maligno, contra pensamentos maus que tentam tirar a nossa vida do centro, que é Jesus Cristo. Então, tome cuidado com a sua mente, com os seus pensamentos, com as suas motivações. Lembre-se, se você quer ter uma vida centrada em Cristo, então tudo que você pensa, tudo que você diz e tudo que você faz tem como motivação Cristo. É Ele que deve ser o centro da sua vida. Uma terceira verdade, irmãos: o alvo da vida centrada em Cristo é que Ele receba toda a glória. Como diz a letra da música que nós cantamos aqui, não há glória maior do que a de Cristo Jesus. E é esse o alvo que nós temos que perseguir, que Cristo ele receba toda a glória. Irmãos, nós fomos escolhidos, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e nós também fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Para quê? Com qual finalidade? Paulo vai nos dizer em Efésios 1, de 13 a 14, que é para o louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos para o louvor da sua glória. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo para o louvor da sua glória. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa para o louvor da sua glória. É claro que todos nós temos alvos a serem alcançados, mas nunca se esqueça que a glória de Cristo, meus irmãos, é o GPS que dirige todos os teus alvos. Tudo que você pensa fazer, tudo que você planeja, todas as suas estratégias, todos os seus objetivos, todas as suas metas devem ser direcionados por esse GPS, a glória de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha alvos na sua vida. Ele não era aquele missionário, aquele servo de Deus que agora nós vamos para cá, não, agora vamos para lá. Não, eu penso que nós devemos ir para cá e pregar o Evangelho. Ele não saía atirando para todo lado, mas era um homem que sabia muito bem o que ele queria fazer. E um dos alvos dele está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Ali o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Qual era um dos alvos do apóstolo Paulo? Pregar o Evangelho para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus estabeleceu para ele em Atos capítulo 9. Mas esse não era o único alvo do apóstolo Paulo. Se você for comigo agora para Colossenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Dois alvos da vida deste homem: pegar o Evangelho e pegar uma pessoa, treinar essa pessoa, apresentá-la perfeita em Cristo. Agora, para que esses alvos? Para o louvor da glória de Cristo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Notem, meus irmãos, que aqui no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 3 até o versículo 16, os irmãos vão ver que Paulo ele faz um detalhamento da sua formação. Ele vai contar desde a sua origem, a sua ascensão, que ele era da tribo de Benjamim, que ele foi circuncidado, hebreus de hebreus, que ele era um fariseu, que ele tinha zelo pela lei, que ele era um perseguidor da igreja, que ele era um homem irrepreensível. E eu imagino que todo esse currículo de Paulo levava ele a ter um grande prestígio, um grande reconhecimento, uma enorme consideração entre os seus patrícios.
Mas, meus irmãos, Paulo diz que quando ele encontra Cristo, ou melhor, quando Cristo encontra ele e transforma a sua vida, como ele passa a considerar tudo aquilo que para ele era lucro? Versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A ideia dessa palavra aqui, refúgio, é lixo. É como se fosse um dejeto na rua. Tudo que Paulo conquistou, toda a sua formação, todo o seu prestígio, tudo aquilo que ele tinha diante da comunidade judaica, e era naquilo que ele se apoiava para ser salvo, tudo aquilo para Paulo perdeu o valor, perdeu o sentido, não tinha mais nenhum propósito. Porque quando Cristo encontra Paulo, o alvo da vida de Paulo agora é outro. Versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é agora o alvo da vida desse homem? A glória de Cristo. Meus irmãos, como queremos que Cristo seja conhecido, honrado, adorado e obedecido, nós devemos entregar a Ele todo o alvo pessoal. As nossas decisões, elas não devem ser controladas por desejos egoístas. As nossas decisões, elas não devem ser baseadas pela nossa autocomiseração, pelo nosso saudosismo, mas elas devem ser inspiradas por Cristo, que se humilhou e se entregou por nós, morrendo na cruz. Quem segue a Cristo, quem tem a vida centrada em Cristo, torna-se mais semelhante a Ele, fala mais a respeito dEle, pensa mais nele, planeja investir tempo com Ele, procura agradar a Ele e se tornar como Ele. Por quê? Porque o alvo da sua vida é a glória de Cristo. Era isso que esse homem perseguia, irmãos. Ele diz aqui: porque o meu alvo é esse, é prosseguir para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nada mais importava para Paulo a não ser ter essa vida centrada em Cristo para o louvor da sua glória. Esse também deve ser o nosso alvo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. O que eu vou comprar é para a glória de Deus. O que eu vou vestir é para a glória de Deus. O que eu vou cantar é para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Se eu vou fazer coisas que são simples e insignificantes, como amarrar um tênis, tomar banho, escovar os dentes, é para a glória de Deus. E as decisões mais difíceis e importantes na minha vida são para a glória de Deus. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu possuo, que eu quero ter, é para a glória de Deus. Eu quero comprar uma casa, mas, Senhor, que seja para o louvor da Tua glória. Senhor, eu quero ganhar dinheiro, mas que seja para o louvor da Tua glória. Tudo, meus irmãos, para uma vida centrada em Cristo, tem como objetivo o louvor da Sua glória. Até mesmo o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo deve ser para o louvor da Sua glória. Esse é o alvo de uma vida centrada em Cristo. Que Ele receba toda a glória em tudo o que fizermos. E a quarta e última verdade, meus irmãos,
A vida centrada em Cristo, ela aposta tudo no Senhor. Paulo diz no capítulo 3, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nos termos mais fortes, irmãos, Paulo ele vai dizer que a vida centrada em Cristo, ela vive à luz da volta de Cristo. Parece ser um ensinamento que Paulo coloca aqui que não faz nenhum sentido com o propósito pelo qual essa epístola ela foi escrita, mas se engana quem pensa dessa forma. Na verdade, ter essa expectativa de que Cristo um dia ele vai voltar, é esse tipo de vida que une a igreja em todas as gerações, a ponto de juntos nós dizermos amém, vem Senhor Jesus. Esta vida, meus irmãos, é uma vida que se prepara, é uma vida que anseia pelo céu, é uma vida que tem um desejo de estar na glória, porque ela entende que é ali o seu lar, que a sua cidadania é ali, que lá está o seu verdadeiro destino. É por isso que Paulo ele era capaz de enfrentar o sofrimento. É por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele não olhava para as circunstâncias, ele não dependia das circunstâncias, ele não se preocupava se ele iria morrer e estar com Cristo, ou se ele ia sair da prisão e continuar pregando, porque a visão dele estava na sua pátria celestial. Ele entendia muito bem que a sua vida aqui era como apenas a vida de um peregrino. Ele diz no verso 21 que a sua expectativa quanto a isso era tão forte que ele tinha certeza de que essa glória um dia irá chegar, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A vida centrada em Cristo, ela não se vê como cidadão brasileiro, mas como cidadão dos céus. É por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado onde nós colocamos o nosso coração, onde nós investimos a nossa vida, os nossos esforços, os nossos pensamentos, a nossa força. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Aqui não é o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Aqui não é a nossa pátria em definitivo, não. Nós às vezes precisamos acordar para isso, porque sem querer ou até muito menos mal intencionados, nós nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo, que nós pensamos que a vida é isso aqui mesmo. E que a gente tem que aproveitar ao máximo essa vida, usufruir bem dessa vida. Quando que na verdade não é assim. Ele nos diz em Colossenses 3, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A nossa vida está aqui, mas o nosso pensamento está focado lá. Estamos aqui de passagem. E um dia Cristo ele vai voltar, vai nos levar e vai acontecer uma transformação em nossas vidas. A nossa realidade, ela será transformada, será adaptada para aquela realidade celestial. Desfrute o que você tem, desfrute o que Deus lhe dá, alcance seus alvos, objetivos, como eu disse, para a glória de Deus, mas nunca se prenda a isso, ou a uma filosofia como se fosse a única coisa de valor na sua vida. Não. Pense que a nossa vida, a nossa pátria está lá. Ela não está aqui. Aqui nós estamos apenas de passagem. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesta vida passageira, faça com que a sua vida faça a diferença, valha a pena.
Olha o exemplo que Paulo nos dá aqui de Epafrodito, um homem que provavelmente foi escalado pela igreja para levar uma oferta a Paulo lá em Roma. Ele chegou até lá, muito provavelmente através desse homem Paulo ficou sabendo como estava aquela igreja, mas este homem ele teve uma doença que quase ceifou a sua vida, mas ele cumpriu a sua tarefa. Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que servir ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso nos custe muito, mesmo que nós venhamos a ter perdas materiais, mas no céu nós teremos ganhos, galardões pelo nosso serviço fiel a Deus. Faça a sua vida valer a pena enquanto você estiver aqui. O que você tem deixado para as outras gerações? Qual é o seu exemplo como homem cristão, como mulher cristã? Como você tem se dedicado à obra de Deus? O que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá para servi-lo? Irmãos, pense nisso. Não despreze esses momentos que Deus está te dando. Sirva, se envolva na obra, participe, trabalhe, mas não faça como Evódia e Síntio. Não haja assim, não haja querendo se exaltar, querendo prevalecer, querendo que as suas vontades estejam acima de todos. Não, olhe para o exemplo de Cristo. Ele deixa a sua glória, ele se humilha, ele assume a forma de servo. Ele morre na cruz por nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Faça a sua vida valer a pena, meu irmão, enquanto você estiver aqui. Lembre-se que um dia nós vamos estar diante do Senhor. E aquele dia não será, num primeiro momento, um dia em que nós vamos logo nos alegrar. Primeiro nós vamos prestar contas diante de Deus. Haverá um tribunal, o tribunal de Cristo, e as nossas obras eles serão julgadas. O que você tem feito para que naquele dia as suas obras elas passem pelo fogo e não se tornem cinza, mas sim com o ouro que passa pelo fogo e sai depurado, melhor do que em tudo. O que você tem feito para Deus, para que naquele dia você passe, receba o seu galardão, a sua recompensa e depois se alegre com o Senhor? O que você tem feito? Os dias estão se abreviando, meus irmãos. Paulo fala aqui que aquela boa obra que ele começou, ela vai terminar no dia de Cristo Jesus. E enquanto esse dia não chega, é nosso dever servir, se dedicar à obra de Deus, dar o nosso melhor para o Senhor, deixar de lado muitas vezes a nossa vaidade, a nossa indisposição, a nossa acomodação, servirmos a esse Deus, fazendo com que a nossa vida ela valha a pena enquanto nós estivermos aqui. E depois de passarmos por aquele tribunal, esse nós vamos nos alegrar. Nós vamos alegrar com o Cordeiro, a noiva com o noivo, as bodas do Cordeiro, e nós vamos estar para todo sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, temos que trabalhar, temos que servir, temos que nos dedicar à obra de Deus, temos que fazer a diferença, como o próprio Timóteo diz, porque Paulo vai falar sobre ele no verso 21 do capítulo 2, pois todos eles buscam que o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Que testemunho, irmãos, que testemunho de um homem fiel em servir a Deus através do exemplo de Paulo. Isso está ao nosso alcance, irmãos. Isso está ao nosso alcance.
e que nós possamos ter esse desejo de servir, de trabalhar, de aguardar o dia em que nosso Senhor Ele virá nos buscar e nos levar à nossa pátria celestial. Vida centrada em Cristo. Filipenses nos traz esta verdade, este ensino central. Nós vimos aqui 4 verdades que nos ajudaram a entender isso. A vida centrada em Cristo, ela encontra no próprio Cristo a fonte de tudo que nós somos. A fonte da nossa salvação, do nosso amor, da humildade, do crescimento, da justiça, da alegria, da esperança, da provisão. Uma vida centrada em Cristo tem Cristo como a motivação de tudo que pensamos, dizemos e fazemos. Se cultivamos pensamentos santos, a nossa vida será santa. O alvo da vida centrada em Cristo é que Ele receba toda a glória. Em tudo, Cristo Ele deve ser glorificado em nosso viver. E a vida centrada em Cristo aposta tudo no Senhor. Temos a nossa esperança nos céus, na nossa pátria, no nosso Senhor que virá para nos levar para si. Mas enquanto esse dia não vem, sirva, faça com que sua vida vale a pena, faça a diferença neste mundo. Em cima disso, irmãos, como está a sua vida? Sua vida está centrada em Cristo? Ou ela está centrada em si mesma, ou em alguma outra coisa? Como está a sua vida? Certo professor ele foi convidado para dar uma lição para alguns alunos. E esse professor, ele tinha uma profissão, além de ser professor. Ele era um oleiro. Vocês já viram o trabalho de um oleiro, né? Não sei se ainda existe esse trabalho em Coraci, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas lá nós temos a cerâmica marajoara. Temos alguns artesãos que fazem. Mas se você for reparar bem no trabalho de um oleiro, ele pega aquela massa, né? Vai pisando ali na roca, a roda vai girando e a massa, com a sua mão, ela vai tomando molde. Então ele chegou com esse material diante da classe e começou a fazer ali um vaso. E aquilo chamou a atenção dos alunos por causa da perfeição com que ele fazia aquilo ali. E depois ele parou e começou a convidar os alunos a tentarem fazer o mesmo. Mas a maioria deles começou e não foi adiante, não conseguiu. E alguns perguntaram por que nós não conseguimos, por que nós até começamos bem, mas terminamos mal, por que não deu certo? E ele simplesmente disse, o segredo é porque a massa ela não estava no centro. Se a massa estiver no centro, mesmo que você comece com alguma dificuldade, no final você vai alcançar o seu objetivo. Irmãos, uma vida centrada em Cristo, no início ela vai ter algumas dificuldades, mas no decorrer dessa vida, se você verdadeiramente tem esse objetivo para você, você quer que Cristo ele seja o centro da sua vida, de fato, de direito, de verdade, você vai esperar que Deus ele vai estar trabalhando com você. Deus vai estar te moldando, te transformando, te levando em direção ao alvo. E o interessante é que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Capítulo 3, verso 15 e 16. Não despreze aquilo que você já tem. Aprimore, aperfeiçoe. Siga dando passos, desenvolvendo a sua salvação, crescendo espiritualmente, sempre com esse objetivo de ter uma vida centrada em Cristo, para que a comunhão ela seja preservada no meio da Igreja de Jesus Cristo.
que nós possamos viver esse desejo de termos sempre a vida centrada em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, especialmente pelo livro de Filipenses. Obrigado pelas verdades que foram apresentadas dentro deste livro, que nos ajudam, ó Deus, a ter um entendimento melhor de uma vida centrada em Cristo. Pai, eu creio que esse é o nosso desejo. E pedimos, ó Deus, que esse desejo nunca venha a ser retirado dos nossos corações. Ele é a fonte, Cristo é a fonte de tudo que nós somos. Cristo, meu Deus, Ele deve ser o centro de toda a nossa motivação. Tudo que fazemos é para o louvor da Sua glória. E a nossa esperança está nele, Senhor. Sem Cristo nós não somos nada. E que a nossa vida, então, Senhor, tenha sempre Cristo como centro. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, no estudo deste livro, a crescermos, ó Pai, a estarmos sempre nos dedicando mais ao Senhor, estarmos, ó Deus, enfrentando as diversidades, as dificuldades, como Paulo enfrentou, nos contentando com o Senhor, não cautelando, ó Deus, contra as coisas que nos afastam do Senhor, tendo exemplo de pessoas fiéis, dedicadas, e prosseguindo em direção ao alvo, Deus, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tira do nosso coração toda e qualquer ansiedade. Enfim, o Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos em Ti, colocando sempre o Senhor como centro das nossas vidas. Isso tudo, ó Deus, te pedimos